Graça e paz, amados. Mais uma vez estamos aqui falando com vocês, tendo essa oportunidade maravilhosa de falar um pouco da palavra do Senhor Jesus Cristo. E eu gostaria de ler com os amados o capítulo 19 de João, do Evangelho de João, do versículo 1 ao 16. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça dele. Vestiram-no com uma capa de púrpura e, chegando-se a ele, diziam: Salve o Rei dos Judeus! E batiam-lhe no rosto. Mais uma vez, Pilatos saiu e disse aos judeus: Vejam, eu estou trazendo a vocês, para que saibam que eu não acho nele motivo algum de acusação. Quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse-lhes Pilatos: Eis o homem. Ao vê-lo, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram: Crucificam-o, crucificam. Mas Pilatos respondeu: Levem-no vocês e crucifiquem-no. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo. Os judeus insistiram: Temos uma lei, e de acordo com essa lei, ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus. Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado e voltou para dentro do palácio. Então perguntou a Jesus: De onde vem você? Mas Jesus não lhe deu resposta. Você se nega a falar comigo? Disse Pilatos. Você não sabe que eu tenho autoridade para te libertar e para crucificá-lo? E Jesus respondeu: Não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Daí em diante, Pilatos procurou libertar Jesus. Mas os judeus gritavam: Se deixardes esse homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei opõe-se a César. Ao ouvir isto, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se na cadeira de juiz, num lugar conhecido como pavimento de pedra, em que no aramaico é Gabatá. Era o dia da preparação na semana da Páscoa, por volta das 6 horas da manhã. Eis o rei de vocês, então disse Pilatos. Mas eles gritaram: Mata-o, mata-o, crucifica-o. Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Não temos rei, senão César. E responderam os chefes dos sacerdotes. Finalmente Pilatos o entregou para eles e eles a levar para ser crucificado. Pai, nós queremos te pedir graça nesse momento em falar a tua palavra para com os teus filhos. Nós te louvamos e agradecemos no precioso nome de Jesus. Amém. Amados, aqui nós vemos uma passagem que é a condenação quando leva o Senhor Jesus, após ter sido preso lá no jardim do Getsêmani, ele é levado. Ele sofreu torturas, relembrando lá atrás, ele foi torturado durante toda a noite. Lembram-se que a prisão se deu à noite, após a ceia, a última ceia do Senhor Jesus com os seus discípulos. E agora o Senhor Jesus passa durante a noite toda e a madrugada toda sendo interrogado, sendo flagelado, todo maltratado. Eles fizeram as piores atrocidades com o Senhor Jesus. E agora aqui, vocês viram o versículo? Interessante? Às 6 horas da manhã. Que hora era? Que dia era esse? Sexta-feira. Véspera, antevéspera da Páscoa. Na sexta-feira, às 6 horas da manhã, foi quando Pilatos teve aquela sentença dada pelos sacerdotes, pelos guardas que já gritavam para que o Senhor Jesus fosse crucificado. Era 6 horas da manhã. Imagina, de uma noite, mais de 12 horas de sofrimento. Com frio, cansaço,
não é? Com o corpo todo ferido, com a coroa de espinhos, que nós, quando vimos aqui, o primeiro versículo diz que o Senhor Jesus foi açoitado porque Pilatos mandou. Pilatos mandou que os soldados o açoitassem. Se não bastasse só os açoites, o Senhor Jesus também foi colocado na sua cabeça uma coroa de espinhos. E com essa coroa de espinhos, eles batiam nessa coroa para que esses espinhos penetrassem na cabeça do Senhor Jesus. E aqui fala que eles colocaram no Senhor Jesus uma capa de púrpura. O púrpura é um vermelho bem chegado mesmo. E agora ele chegou ali colocando essa capa, os soldados colocaram a capa e eles logo se prostravam ali, fazendo continência, reverência e com zombaria ao Senhor Jesus, salve o Rei dos Judeus. E batiam no rosto do Senhor Jesus. O que nós vemos aqui é que Jesus abriu mão dos seus poderes, porque o Senhor, ele tem poder. O Senhor Jesus aqui, nesse momento de afronta aqui, ele poderia ter clamado. E o nosso Deus deveria ter mandado que uma legião de anjos para livrá-lo. Porque o Senhor Jesus, ele abriu mão dos seus poderes, de toda a sua autoridade, para que o plano fosse realizado. E nós vemos aqui que Pilatos, quando leva o Senhor Jesus para fora, ali depois de ser interrogado, o que acontece? Os principais sacerdotes, aqueles que eram os detentores da palavra, aqueles que estavam ensinando no templo, que se julgavam todos santos, conhecedores, agora eram os inimigos do Senhor Jesus. Eles agora eram os maiores inimigos, os opositores do Senhor Jesus, e com os soldados que guardavam, que faziam a guarda do templo, eles gritaram para que o Senhor Jesus fosse crucificado. Pilatos fala, não, mas eu não encontro crime nele, ele não é um homem digno de morte, ele não tem nada o que ele tem feito, o que ele está fazendo. E quando esses chefes dos sacerdotes e os guardas gritam, crucifica, crucificam, Pilatos fala com eles, levem vocês e crucifiquem você. Vocês é que devem crucificar. Ele estava dizendo, isso é coisa da religião de vocês. Eu não tenho nada a ver com isso. O meu problema aqui é político. Então vocês aí, agora levem ele. Mas eles, quando ele falou, não encontro nele... Olha, Pilatos disse para eles, crucifiquem vocês. Eu não encontro base nenhuma para acusá-lo, para detê-lo. Não tem nada que me fale que ele é culpado. E olha o que os judeus falam. Temos uma lei, e de acordo com essa lei ele deve morrer, porque ele se declarou filho de Deus. De acordo com a lei, eles estavam falando, mas que lei era essa? Jesus estava mentindo? De maneira alguma. O Senhor não estava mentindo. E eles disseram, nós temos uma lei. Aquele que se fala que é filho de Deus, que declara ser filho de Deus, deve ser morto. Jesus estava mentindo? Não, ele estava falando a verdade. Somente eles não queriam entender, não quiseram receber esta verdade. E quando nós vemos isso, Pilatos, que antes já tinha falado que não achava nada para acusá-lo, agora ficou mais temeroso. Por que será que Pilatos ficou temeroso? Lembra do episódio que a esposa de Pilatos, ela ouviu, ela teve um sonho e ela sofreu muito por causa da vida do Senhor Jesus Cristo, porque ela viu que o Senhor Jesus era inocente, que ele era justo. Ela sofreu muito por causa desse momento aqui, mas Pilatos não lhe deu ouvidos. E ele foi à frente com todo aquele plano arquitetado. Mas pensando bem aqui, amados, olha só, por que será que ele foi até a frente? Por que ele seguiu com aquele plano? Porque a autoridade que estava sobre Pilatos, ela vinha de Deus. Porque logo aqui na frente nós vemos que ele pergunta
ao ouvir aquela declaração dos sacerdotes, Pilatos pergunta ao Senhor Jesus. Aí quando ele fala, ele fica amedrontado, ele volta para dentro do palácio e pergunta a Jesus, de onde você é? Ou de onde você vem? Mas Jesus permaneceu calado. E Jesus não dá resposta nenhuma. E ele diz, você se nega a falar comigo? Você está recusando falar comigo? Olha, eu quero te dizer uma coisa. Que eu tenho autoridade para te crucificar como para te soltar. Absolver você de todas essas acusações. Pilatos estava falando uma verdade. A autoridade que estava sobre ele foi dada por Deus. O Senhor Deus constitui as autoridades. E aqui o Senhor Jesus, até nesse momento, ele estava em silêncio e Jesus respondeu para ele, confirmando. Não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não te fosse dada de cima. De onde? Lá do César? Não, do Senhor Deus. Se a autoridade de Pilatos não viesse de Deus, ele não teria condições nenhuma de mandar condenar o Senhor Jesus. Mas aquela autoridade que estava sobre ele ali naquele momento, ela era vinda de Deus. Deus estava dando autoridade para ele. E aí o Senhor ainda fala para ele, por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Quem é que ele estava falando? De quem é que ele estava falando? Do amigo Judas. Ele que o entregou. O próprio amigo traiu o amigo. O Senhor Jesus não falava que ele era ladrão. Jesus chamava-o de amigo, considerava-o como amigo, seu discípulo. Então, ali daquele momento, quando Pilatos ouve essa sentença, esse anúncio do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus diz para ele, nenhuma autoridade você tem se não fosse de cima, ou seja, o que Jesus estava falando, olha Pilatos, acorda, porque eu sou filho de Deus, se não fosse meu pai que tivesse te dado essa autoridade, jamais você poderia fazer alguma coisa contra mim. Ele ficou mais ainda mexido. Ficou mais desesperado, posso dizer assim, mais desesperado agora, procurando todos os meios para libertar o Senhor Jesus. E aqui nós vemos que ele ficou agora numa dificuldade muito grande. Se ele fosse agora libertar Jesus, ele ia perder todo o seu prestígio com César e com os judeus, os sacerdotes. Se ele fosse atender os sacerdotes, não é? Ele também estaria perdendo o prestígio, o prestígio dele estava sendo negligenciado, perdido, por causa que a multidão, aquela multidão que amava Jesus, aqueles que seguiam Jesus, como eles estavam? Como é que eles iam dizer, puxa vida, por que Pilatos não salva ele? Ele ressuscitou tantos mortos, abriu os olhos aos cegos, os paralíticos andaram, multiplicou tantos pães e peixes para nos saciar a nossa fome. Ele estaria perdendo um grande prestígio. Mas aqui, o que falou mais alto para Pilatos foi a sua posição na autoridade, naquela hierarquia de comando político. Mas importava fazer aquilo que era o bem-estar, para o seu bel prazer, de se agradar, de tudo aquilo que ele estava ali para receber. Ou seria muito elogiado pelos sacerdotes, receberia até recompensas, seria aplaudido por César, mudaria até o seu comportamento, melhoraria até o seu salário, principalmente. E ele, principalmente, ele fracassou. Ele fracassou aqui porque ele deu mais ouvido para as coisas do mundo do que ouvir a voz do Senhor Jesus. Ele não quis. Ele estava em dificuldades. E o que ele faz? O que ele fez? Olha só. Do versículo 13 diz, ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se na cadeira de juiz num lugar chamado como pavimento de pedra.
E ali então era o dia da preparação na semana da Páscoa. Pilatos traz novamente o Senhor Jesus e agora senta e ele lava as suas mãos. Ele lava as mãos, como esse caso eu não posso resolver. Tirou ali agora e deixa nas mãos dos outros, para que eles pudessem atender. O Evangelho de Lucas fala que ele trouxeram-lhe uma bacia com água e ele lavou as mãos. Como diz, resolvam vocês o problema, que eu não posso fazer nada. Não compete a mim resolvê-lo. E ele faz o quê? Entrega o Senhor Jesus para ser crucificado. Nós vemos aqui na sexta-feira, 6 horas da manhã, o Senhor Jesus já estava agora sentenciado à morte, condenado. O veredito final veio para a condenação. Quem foi que gritou? Olha aí, ó, quando ele traz o versículo 14, diz, quando nós lemos que era o dia da preparação da Páscoa, ele traz o Senhor Jesus ali às 6 horas e ele fala: eis aí o rei de vocês. E Pilatos o entrega. E o versículo 15 diz, mas eles gritaram: mata-o, mata-o, crucifica-o. Devo crucificar o rei de vocês? Olha a sentença, olha a resposta daquela multidão dos sacerdotes que estavam ali. Não temos rei senão César. E responderam os chefes, assim responderam os chefes dos sacerdotes. Agora, César era rei. Mas antes desse momento aqui, o que eles queriam? Que Jesus fosse o libertador de Israel para tirar o domínio romano de dentro. Não era para depor César? E agora César já é rei. Interessante. Muito interessante o que as pessoas pensam. Agora esqueceram do Senhor Jesus. E aí então eles dizem, não temos rei senão a César. E finalmente, agora Pilatos o entrega para que eles possam crucificar. E desse momento então, amados, aqui a sentença já estava lavrada, já estava assinada. Não tinha mais o que fazer. E agora começa o que? A via dolorosa, o sofrimento do Senhor Jesus Cristo. Nós vimos, eu falei para os irmãos que o Senhor Jesus abriu mão dos seus poderes. Ele abriu mão dos seus poderes. Ele poderia ter feito qualquer coisa ali naquele mesmo momento. Olha, ele mesmo, uma voz, apenas ele tivesse pedido, o Senhor Deus teria exterminado todos eles. Mas ele preferiu abrir mão dos seus poderes. Mão dos seus poderes, mão do verdadeiro Filho de Deus. Ele resolveu, ele abriu mão desses poderes, dos quais ali as pessoas não podiam entender. Jesus, uma coisa que ele não abriu mão foi da verdade. Sempre falou a verdade. E nós? Como nós temos nos portado? De que forma nós estamos falando a palavra do Senhor? De que forma nós falamos a verdade? Quando nós somos questionados. Falar a verdade importa. É importante mesmo que ela traga dor, mas é preciso falar a verdade. E Jesus ali ele foi preso, foi submetido a um julgamento cruel. O julgamento do Senhor Jesus foi ali de coisas que eles arquitetaram, palavras, fatos, levantaram falsas testemunhas para condenar o Senhor Jesus. E aqui nós vemos que o Senhor Jesus ele não abriu mão da verdade. E o que mais importa, amados, é falar a verdade. E quando ali nós vemos agora a palavra do Senhor Jesus falando conosco, e como nós vimos aqui Pilatos falando o que vai fazer com ele, o que eles gritaram, crucificam. Eu não tinha mais valor para eles. Aquele que abriu os olhos aos cegos, que alimentou multidões, aquele que curou, expulsou demônios, fez tantas maravilhas, além da palavra que foi pregada. Além da palavra que foi pregada, o que eles aprenderam, agora estava colocando tudo por terra, desprezando o verdadeiro Filho de Deus. Mas tudo isso para que acontecesse, com que fizesse que a Escritura se cumprisse. E nós vemos aqui nessa palavra
que o compromisso de Jesus com a verdade é tal que, além de confirmar ser o Filho de Deus, também corrige a compreensão que os judeus tinham acerca do Messias. Isto é, não é o libertador político, mas o Cristo glorificado, sentado à direita de Deus. Eles queriam Jesus como líder político, mas ele não veio para esse mundo. Lembram que ele diz: o meu reino não é deste mundo. O reino do Senhor Jesus é um reino celestial, é um reino espiritual, aonde nós precisamos entender a palavra do Senhor Jesus. E essa resposta do ensino do Senhor Jesus, a resposta de Jesus, serve de ensino e alerta para nós, deixando claro que eles estavam prestes a torturá-lo, a matá-lo, a matar o verdadeiro Filho de Deus, que há de julgar a todos. Nós seremos julgados por Jesus. Eles sabem, eles sabiam, porque eles estavam aqui, olha o alerta. Tudo aquilo que nós fizermos, nós seremos julgados, tudo aquilo que nós fizermos. E aqui, quando nós vemos essa palavra falando para nós, o Senhor Jesus, ele não é o libertador político, mas ele é o libertador das nossas vidas, para trazer-nos o que é a salvação, para dar-nos a garantia de vida eterna. E quando nós vemos a palavra falando para nós, é para nós entendermos. Precisamos desta palavra, para que nós possamos saber que tudo o que nós fizermos, nós seremos julgados. Sejam bons atos, sejam maus. Que as nossas palavras sejam poucas. Que nós venhamos a falar aquilo que é correto, de acordo com a palavra de Deus. Mesmo quando você estiver sob pressão, sob sofrimento, mesmo você estiver passando por situações difíceis, mas que as suas palavras sejam brandas. Não fale nada que possam te acusar. Não diga nada que você possa ser julgado pelas tuas palavras. Sejam poucas as nossas palavras. Que nós usemos esses momentos que nós enfrentamos, os momentos que nós passamos, que nós possamos falar pouco. Que seja da nossa boca. No Salmo 19, o último versículo do Salmo 19 diz que as palavras da nossa boca devem ser o quê? Agradáveis. Que as palavras sejam agradáveis. Você já falou alguma palavra agradável hoje? Já falou alguma palavra agradável para alguém? Que as palavras sejam agradáveis à nossa boca, que elas sejam agradáveis aos ouvidos daquele que as ouve, que sejam agradáveis ao coração daquele que vai receber. Era assim que o Senhor Jesus fazia. Ele não abriu mão da verdade. E você, abre mão da verdade? É preciso lembrar dessa palavra. E nós vemos aqui, assim como o Senhor Jesus falou para aqueles discípulos, que eles teriam grandes obras a realizar. O Senhor Jesus fala conosco, temos grandes obras a fazer também. O reino dele continua e nós somos aqueles que vamos expandir este reino. Está na nossa hora. Por isso, nós devemos deixar de lado tudo aquilo que possa nos impedir de falar a verdade. Abandone tudo aquilo que te faz tropeçar. Abandone. Não seja como aqueles que elogiavam e logo em seguida já estavam acusando. Não sejamos falsas testemunhas, mas que nós possamos ser verdadeiras testemunhas do Senhor Jesus Cristo para levar esta palavra por onde quer que nós estejamos indo. E nós precisamos desta palavra. Devemos permanecer nessa palavra. Permanecer de uma tal forma imaculados, irrepreensíveis. Nós precisamos estar de uma forma verdadeira, alinhados com a palavra do Senhor, buscando a vontade de Deus e a verdade da sua palavra, buscando a vontade de Deus e a verdade da sua palavra, para que nós possamos seguir em frente, para que nós sejamos verdadeiramente testemunhas do Senhor Jesus. Amém? Que Deus os abençoe rica e poderosamente. Tenha uma semana de bênção, de paz, de vitória e de conquista, em nome de Jesus.